Hoje, na minha concepção, alguém que não está estudando algo paralelo à função que ele exerce, ele está correndo muito risco. Muito risco. Alta performance começa com propósito e disciplina. Pai de 2 meninas, marido dedicado e profissional movido por metas e resultados. Hoje compartilha sua visão sobre vendas B2B e construção de resultados consistentes. Nosso convidado é Vinícius Fornari. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que voltar para Cristo ou é pelo amor ou pela dor. E aí você acredita que aquilo me marcou? Eu não sei o quão profundo ele estava ali para falar aquilo, mas aquilo, e de fato hoje eu consigo entender que infelizmente pela dor eu precisei voltar. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Pod Cri, o podcast cristão, onde empreendedores cristãos são uma voz, né, isso meu aí, amor? Mayra. Meu nome é Mayra Dias, eu estou ao lado aqui do meu marido, o amor da minha vida, Celso Rodrigo. Tudo bem, Mayra? Somos os Carvalhos, né? Vamos para mais Tô bem, uma. graças a Deus. Vamos para mais uma muito boa. O convidado de hoje, você vai gostar muito desse assunto porque ele é empresário da tecnologia. Ele tem 2 princesas lindas, são filhas maravilhosas e ele acabou de ter o 3º filho, praticamente, né? Um livro aí, autor de livro. Seja bem-vindo, Vinícius Fornari. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Acompanho toda hora ali o podcast de vocês e foi uma honra. Obrigado pelo convite, de verdade. Legal. Muito bom mesmo. Parabéns aí pelo trabalho, tá sendo Obrigada. muito bom, de verdade. Cada episódio tem um ponto ali específico e isso é muito bom. Parabéns aí, Que de verdade. joia. Legal. Obrigada. E hoje vai agregar muito, vocês vão gostar demais desse papo, porque é assunto atual, que você não pode ficar de fora. E a gente já Isso começa aí. te presenteando já. Que isso. Porque tem Aqui, aqui aí os nossos fica parceiros da legal Invoga. Fica mais bonito ainda. Poxa, não, aí fica bom. Eu posso Pode olhar? abrir, Fica à vontade. abre. Pessoal da Invoga, um beijo. Fábio, Érica, toda a família Olha lá. Invoga, cosméticos. É personalizado ou é coincidência? É Personalizado. personalizado. Ele pergunta pra gente quem serão os convidados e ele dá os produtos específicos. Acesse o site, acesse o Instagram da Invoga Cosméticos. Muito O bom, que eles te mandaram aí? Ó, um shampoo hidratante aqui, ó. Chique, masculino mesmo, específico. Um condicionador e um negócio pra barba aqui, ó. Ó, Muito bom. maravilhoso. Muito bom, muito Tirar o obrigado, frizz, muito hidratar. Vou deixar minha Bom barba demais. crescer também. Ai, ai, coisa boa, Obrigado, né? gente, muito bom. Obrigado. Vou deixar aqui no cantinho. Deixa aí. Ô, Vinícius, vamos começar aqui. Vamos lá. Uma pergunta que a gente sempre começa, que a gente acredita que é o que faz nortear a nossa vida e direcionar nossas decisões, né? Como que você conheceu Jesus? Cara, eu tive um privilégio de praticamente vir de um lar cristão. Então, os meus pais, eles, minha mãe principalmente, né? Na verdade, tudo começa com a minha mãe. Quando mais nova, foi para a igreja muito nova ali, na época do pastor Bob, ali da Batista Livre. E ela ali frequentou acampamentos, enfim, várias. Vou tentar ser sucinto, né? Porque senão a gente fica muito no. Mas basicamente começou ali com ela e muito jovem, então ela é amiga particular ali de muitas pessoas que cresceram na igreja, o próprio pastor John, enfim, todas as pessoas que estão ali que são da Batista, ali, da Batista Livre. E eu tive o privilégio de nascer nessa família que, de fato, já tinha esses princípios ali. E conduzido inicialmente pela minha mãe, depois meu pai, obviamente, entrou nesse circuito e eu lembro, assim, de muito pequeno já ir para a igreja e ali a gente, de fato, foi plantado. Então, eu respondendo sua pergunta sobre quando eu conheci ou quando eu me converti de fato, então, por estar exposto ali sempre, escola dominical, enfim, todas essas questões, se não me engano, ali bem especificamente foi num acampamento, né? Um acampamento, acho que o acampamento é sempre de muito impacto, né? Então, eu lembro que num dos acampamentos ali foi onde eu de fato entreguei minha vida ali para Jesus. E muito novo ainda, né? Batizei muito novo também. Você lembra quantos anos? Nossa, agora você me pegou, mas assim,
Mais ou menos? Eu acho... Nossa, eu tô com medo de errar feio. Mas eu devia ter ali uns 10 para 11 anos, talvez. Bem novo. Por isso eu tô com medo de errar, né? Mas assim, eu acho que tá muito próximo disso. Tem foto de eu muito pequeno ali. Que legal. Mas então, assim, participei muito dos eventos da igreja, né? E depois, quando um pouco mais jovem ali, também no culto de jovem, meus pais lideraram os jovens na igreja. Então, que legal. Então a minha história, digamos assim, em conversão e com Jesus, ela iniciou nesse lugar. Tem um recorte muito grande aí nesse processo, porque eu acabei me desviando também durante a adolescência, enfim, também me afastei muito. Então, dentro desse processo também, entre conhecer a Jesus mais muito novo, também tem um recorte aí, digamos assim, na minha juventude, que foi de um afastamento muito grande. De fato, fui bem longe mesmo, vamos dizer assim, foi bem longe e por uma escolha, enfim, por aqueles pontos que na adolescência chega e no meu caso eu realmente me afastei bastante. E, enfim, depois desse afastamento lá pelos meus 20 anos, ou pouco antes até, um processo de retorno ali de 18 para 19, eu volto de novo, né? E nesse meio tempo conheço minha esposa, Legal. que também foi extremamente fundamental para que eu realmente voltasse a entender para onde eu gostaria e precisava ir, né? Então, tem alguns pontos aí, eu já fui ali na frente, né? Então, comecei lá atrás, eu já tô ali. Mas, basicamente, assim, tenho onde eu conheço a Cristo ali quando mais novo. Tem esse processo ali junto com a igreja, se envolvendo bastante. E depois eu tenho esse afastamento, mas depois eu retorno. Então, eu tenho o chega, o sai e o volta. E né? o volta. É basicamente isso. É quase assim, agora que eu já te conheci, deixa eu conhecer o outro lado. Sim. Percebi que o outro lado não é bom do jeito que eu quero, e aí volta pra cá. Eu acho que foi, porque assim, é aquele negócio de jovem, né? Eu de fato fui, tanto que assim, eu hoje tenho é algo meu, eu de fato, quando eu tenho a oportunidade de conversar com jovens, com pessoas que eu percebo que já não estão tão engajados assim, ou estão de fato buscando respostas em lugares onde de fato não deveria, eu me sinto nessa missão de conversar, de entender porque tem muitas coisas, né? São muitas coisas que levam, às vezes, a gente a optar por um caminho que muitas vezes não é aquele que Deus quer para nós. Verdade. Então, eu creio que hoje, inclusive, a gente falta muitas referências, boas referências de liderança, né? Liderança forte. Sim. Graças a Deus, na nossa igreja, a gente é muito bem servido com isso. Isso é um fato. Assim. Só que quando a gente olha para um panorama mais geral, né, desde âmbito político, não vou entrar, mas enfim, são coisas muito... A gente peca muito hoje por lideranças, a gente tem... o ser humano, ele tem sede por essa liderança, por essas referências, né, de boas referências. Então, e quando o jovem precisa de boas referências. Então, isso é um fato. E não que eu não tive, tá? Então, mas aquilo, o mundo, ele suga muito forte. A gente precisa ter consciência disso. E eu, como pai, hoje, eu me sinto desafiado pra caramba, porque minha filha mais velha já tá com 8 anos, parece pouco, mas já tem 8, vai fazer 9 no fim do ano. Parece uma loucura, já tá crescendo, uma mocinha, brinca que ela já tá quase, eu brinco que ela já tem 15 anos já. Você, menina, as coisas que você fala, não é possível, não tem condição. Espera um pouco. Calma aí, vai devagar, enfim. Então, assim, mas o jovem hoje, ele é muito assediado com tudo. Então, e hoje acho que ainda até mais. E o acesso é muito fácil, a informação, fácil, né, que antigamente a gente não tinha. Exato. E hoje eles têm, né? É isso. Então, assim, no meu caso, eu de fato, eu fui bem longe, né? Quase que um filho pródigo ali, foi conhecer, gastar tudo que eu tinha. Voltei extremamente arrependido e entendido que não era aquilo que deveria ser. E eu lembro de um amigo falar para mim, e ele nem era cristão, né? Muito cristão, digamos assim. Ele é uma pessoa, sabe aquele amigo que você tem que vai e volta, né? O cristão não praticante. Ele aceita Jesus todo domingo, sabe? aquele o cara vai na frente toda vez lá para falar. E ele, numa época de muito engajado, ele falou assim, cara, e viu que eu tava muito desengajado. E ele falou para mim, falou assim, cara, eu vou te falar um negócio, eu acho que voltar para Cristo ou é pelo amor ou pela dor.
E aí você acredita que aquilo me marcou? Eu não sei o quão profundo ele estava ali para falar aquilo, mas aquilo, e de fato hoje eu consigo entender que infelizmente pela dor eu precisei voltar, porque eu senti muita dor, digamos assim, nesse processo, né? E perdas de amigo, tive um grande amigo que se foi, enfim, muitas coisas que neste processo de gastar tudo, né, não pro lado que deveria, eu entendi que não era ali o meu lugar e ali eu volto. Mais uma vez, uma das coisas principais foi ter conhecido a minha esposa nesse processo da volta. E ali, de fato, tudo eu começo um processo de retirada, né? E assim, era semana após semana, né? Tinha muita coisa ali, tinha alguns anos, digamos assim, não eram muitos, mas alguns anos realmente de uma decisão, né? Eu decidi não estar, né? E nesse meio tempo, inclusive, eu tive muita experiência sobrenatural de Deus tentando me mostrar o que eu estava fazendo e eu, por decisão, não queria. E por muitas vezes eu falei assim, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. E você tinha não quero, consciência, mas total consciência. não. Escolhia não ir. E isso é muito sério. E assim, hoje, por isso que eu falo, hoje, conversando com uns jovens, eu consigo, de repente, com algum ou outro, ver essa mesma convicção, sabe? De uma decisão. E não há muito o que fazer, né? Quando é assim, por isso que na Bíblia fala quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não somos nós. A gente precisa ser referência. Verdade. A gente precisa mostrar, né? Muitas vezes abrir a nossa vida em particular e falar assim, falar cá, deixa eu te mostrar isso aqui. Dar um testemunho. Então, isso hoje, né, constituindo família, eu brinco, né? Eu olho agora minha esposa e minha filha, isso é só pela graça mesmo. Né? Eu olho aquelas coisas mais lindas da minha vida. Eu falo, não, isso aqui é só... não poderia ser... não tem como não ser Deus na minha vida, entendeu? Porque se fosse pelas minhas escolhas e decisões que eu tive e as consequências que elas mesmas poderiam me trazer, não teria como. Né? Então... Dá até mais gratidão, né? Dá mais valor ainda, né? Sem dúvida. Dá muito, porque, assim, eu, de fato, nesse período, cheguei num ponto ali que eu falei, não tem muito mais o que eu fazer aqui. Ou eu viro 180 graus, ou acabou, né? Não tem muito para onde ir. Então, esse é um pouco do meu processo aí entre conhecer a Cristo, né? Tá vendo que a pergunta inicial desencadeou algumas outras, mas assim, tem que ser acompanhada porque teve esse processo, mas no meio caminho aí não é uma jornada, digamos, conheci a Cristo e fiquei na igreja e conheci minha esposa na igreja. Não, esse não é o meu testemunho, digamos assim. O meu quase nunca é tão linear assim. Sim, sem dúvida. E até mesmo quem permanece, né? Tem os seus desafios, isso. Mas o meu, eu de fato não... Pelas circunstâncias ali, eu de fato não trilhei outros caminhos, mas pela graça, literalmente pela graça, eu consegui voltar. Legal. E no profissional, como foi? Foi assim também ou já foi seguido? Não, já sei o que eu quero, vou fazer isso e sempre foi nessa área de tecnologia? Não, na área de tecnologia não, mas sim sempre na área de vendas. Eu sempre fui muito vendedor. Meu pai era vendedor, minha mãe também foi vendedora durante um tempo, né? E eu, como filho do meio, eu brinco que é a espécie em extinção, né? Hoje o filho do meio, ele é meio que... Você também Eu sou do meio. Então você sabe exatamente o que eu tô falando. A espécie em extinção é boa. É boa porque não tem, né? Que nem eu vejo, eu tô com duas, assim, não sei, né? Aí você pega o Dani Toledo, que já escapa um pouco da curva. Eu ia te falar, tem que seguir o exemplo do Dani. Tem umas pessoas... O Dani, pelo jeito, vai ter uns 4 filhos do meio. Não, eu não duvido. Abraço, Dani. Da nossa geração, assim, ele escapou. Eu não tenho ainda nenhum amigo próximo que tenha tudo isso. Mas, como filho do meio ali, sempre ali, gostava sempre fui do fundão da sala, que negócio. E eu sempre gostei muito de venda, sempre gostei muito de fazer. Então, assim, comecei a trabalhar muito cedo também, com 14 anos ali, a época a JURP, não sei se vocês conhecem, vocês lembram, era CIE, se não me engano, e a JURP, que era aqueles lugares onde você se cadastrava e dali eles te davam uma primeira oportunidade. E justamente por essas circunstâncias de desvio, onde eu estava numa fase, não, quero trabalhar, quero ter minhas coisas, enfim... Talvez ali foi até uma decisão boa. Eu acho que ali foi algo que eu quis fazer, né? Porque aí ali eu começo a trabalhar 4 horas por dia,
numa farmácia de manipulação. Trabalhava na área de estoque ali. Legal. Então, eu brinco que ali, mesmo que nesse processo curto ali, ganhava acho que R$200. Eu lembro que era algo assim, em dinheiro, vinha num envelope ainda. Dava um envelopinho assim pra gente. Por eu trabalhar nesse estoque, eu tinha uma função muito específica, que era quando chegava os produtos naturais da fazenda, porque era uma farmácia de manipulação. Chegava os produtos ali do sítio, no caso, eu era o responsável por ali pegar aquelas plantas, aqueles produtos naturais, os baldes, né? Levar eles até o estoque, colocar e fracionar eles em lugares, refrigerar isso, depois de refrigerar, colocar eles todos organizados em uma prateleira e da prateleira descer para a loja natural, que é onde eu fazia o processo. Então, assim, hoje eu consigo ver o quanto que isso me ajudou a ter, por exemplo, uma visão de processo. Sistêmico das coisas, mesmo que muito simples. E naquele período, obviamente, que eu não estava fazendo um exercício de abstração, entender, nossa, eu chego aqui, o processo vem para cá. Não, simplesmente estava pegando um balde e levando para um freezer. Algo simples, e simples, né? assim. Indo no fluxo. Indo no fluxo, mas entendendo que existia algumas coisas a serem cumpridas naquela jornada. Então, mesmo muito novo, fazendo esse processo, eu consigo ter essa consciência hoje de que aquilo me treinou, né? Para, no mínimo, ter uma disciplina. Porque se eu perdesse o processo, ou deixasse muito tempo a mais ali no freezer, por exemplo, que era para matar os últimos bichinhos que viessem ali da horta, né? Da plantação. Exato, da plantação. Se você deixa muito tempo, você ressecava, você poderia perder aquele exato. Então, assim, eu tinha que ter no mínimo uma organização. E não sei, né, graças a Deus nunca aconteceu de perder nada, assim, não sei se perdesse a responsabilidade seria 100% minha, mas eu assumi aquilo como uma responsabilidade minha. Então, eu tomei aquilo para mim, tanto que depois eu fui efetivado para 6 horas, enfim, acabei seguindo um pouco ali, mas aquele foi o meu primeiro contato com o trabalho, já tendo ali um salário, já tendo ali uma primeira organização financeira, e ali começando já a desenvolver um pouco desse meu lado de vendas, porque ao mesmo tempo comecei a me vender ali dentro, né, de uma pessoa que poderia conversar, que isso com aquilo. Então, assim, ali começa o meu processo, digamos assim, de trabalho. Depois, até lá dentro, foram me dando mais oportunidades, como mexer com outras coisas. Enfim, fui dando passos ali dentro, mas onde, de fato, e aí mais um recorte para frente, aí eu fui trabalhando em algumas outras empresas, mas onde, de fato, eu, como vendedor ou como área de negócio, digamos assim, foi o banco. Quando eu tive a oportunidade de ir para o banco, como um promotor de vendas, vendia consignado, seguros e outras coisas. Eu lembro que eu pegava a mesinha, ficava ali na Amador Bueno, sabe aquela agência do Santander, do Amador Bueno, que era a principal ali. Eu pegava aquelas mesinhas pequenininhas assim, colocava-las em frente ao caixa ali, né, próximo do caixa, e ficava abordando todo mundo que entrava lá. Então, ali eu falo assim, foi o meu... Ainda não fazia faculdade, então estava naquela... Na verdade, eu já tinha começado um primeiro semestre do curso, mas ali o banco, de fato, sem dúvida nenhuma, foi minha principal exposição real para vendas, porque ali depois também fui crescendo como promotor. Depois de promotor surgiu a oportunidade de virar supervisor, e com 19 para 20 anos, se não me engano, já era supervisor regional. Nossa, novo. Muito novo. E as pessoas com quem eu lidava eram gerentes gerais de agência. Então eu tinha 12 agências aqui do interior, então eu tinha que viajar, de segunda a quinta eu viajava, de sexta eu ficava na base, organizando minha agenda para a próxima semana. Então, imagina, eu com 19 anos, a barba ajuda hoje, né? Mas imagina se eu tiro essa barba, eu e a Alice, que é minha filha, a mesma coisa, né? Eu volto a ter 5 anos e 8 anos ali. E imagina, né? Um gerente geral, normalmente ali seus 40 a mais, né? Na minha época até mais, tinha gente que chegava lá um garoto com 5 milhões de meta para entregar, e eu tendo que organizar esse processo e falando, não, a gente vai bater essa meta. Quem é o promotor aqui, contrata o promotor, demite, faz. Então, ali foi... Eu consigo entender que ali foi minha principal escola de verdade, onde eu
fui muito disciplinado com meta, com atingimento de resultado, né, com pessoas, gestão de equipe, enfim, 5 milhões de meta mês. Sim. Então, no mês eu tinha que entregar esse resultado, e banco, hoje acho que está mais soft um pouco, né, não sei, mas na época que eu era assim, ou entrega, ou você entrega ou você está fora, não tem ou conversa. entrega a meta ou entrega o cargo, né? É exatamente isso, exatamente. Entrega. Então, assim, só que eu gosto. Tem gente que não... Tive colegas que não que se adapta, nesse né, à processo fica ruim, não funciona. Uhum. E não que ele seja melhor ou pior, não funciona. tipo, né? Essa pressão é exata, é um perfil. Eu já não. Eu falo isso até para os meus sócios. Falo assim, cara, me cobra. Eu preciso ser cobrado no sentido de resultado. Porque isso é uma coisa, esse lugar de cobrança, ele me faz chegar na minha melhor performance, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é totalmente válido para quem trabalha com vendas, não for uma pessoa que gosta de ser exposto a uma certa pressão ao atingimento de resultado. Eu acho que é mais complicado, né? não combina muito, né, com a área. Então, ali no banco, sem dúvida nenhuma, foi minha principal escola ali para isso. Vinícius, você comentou de sócio, você tem uma empresa? Tenho. Hoje, e até continuando nessa jornada, então eu começo a empreender de verdade depois que eu saio do banco por um desligamento. Ali no banco você era funcionário do banco? Funcionário do banco. Aí teve um layoff ali, um desligamento, e nós éramos acho que 12 supervisores, e ficou com 2 ou 3. Como eu tinha as regiões fora, eu tinha um custo de viagem alto, então assim, o banco podou, e nessa eu fui mandando embora. E eu falei, bom, beleza, vou ter que me virar aqui. E ali eu tentei mercado imobiliário, fui gerente por muito pouco ali, não me adaptei muito, tive uma equipe ali de corretores, não foi embora o mercado seja maravilhoso, seja algo extremamente... muitas possibilidades, você tem diversas formas de ganho ali, não me adaptei muito, fiquei muito pouco, uns 3, 4 meses, se não me engano. Cheguei a fazer venda, mas enquanto time ali, mas não vi que era para mim. Dali eu começo a entender o que eu preciso fazer. Então, ali eu começo a estudar muito, eu já tinha um viés de marketing, eu gostava muito de tecnologia, sempre gostei muito, mas até então não tinha nenhum tipo de contato com tecnologia mesmo. E eu falei, bom, eu preciso conectar esses pilares aqui. Então, vendas é algo que é uma escola para mim. Marketing é algo que, de fato, eu tenho estudado há muito tempo. Então, na época, marketing digital e tudo mais. Isso que eu ia te perguntar, que ano que era isso? A gente está falando, já era casado, eu devia ter uns 25 para 26. Hoje eu tô com 34, então mais ou menos isso. 10 anos atrás. Isso. Na verdade, eu tenho um marco, então um pouco menos, porque eu tenho um marco que eu já tô empreendendo há 12. Tá. Praticamente, 11 para 12. Então é mais ou menos ali. Então, assim, dentro desse processo, depois do banco, eu busco ali algumas oportunidades, entendo que não. E aí eu também passo por uma zona sombria, digamos assim, porque eu fiquei 1 ano e 2 meses praticamente desempregado. Eu não conseguia achar trabalho. E eu já estava casado, casei com 22 anos. E eu já estava casado. E ali, sem dúvida nenhuma, foi... Eu vejo que vocês perguntam muito sobre chave, né? Sobre viradas de chave. Sem dúvida nenhuma, ali foi uma virada de chave para mim. Porque eu fiquei um tempo, esse período... que é muito longo, né? Passo de 1 ano desempregado. E eu lembro, assim, de entrar em colapso, não é nem crise, colapso, porque, pensam, eu tava vindo de uma carreira de banco, já tava fazendo, eu tinha dinheiro guardado, isso, aquilo, já tava entendendo que eu estava num processo de construção, quando, de repente, as coisas mudam e mudam muito. E eu já tava casado. Então, assim, além de tudo, entra numa outra pressão ali, extremamente forte. E minha esposa, ela é farmacêutica de formação, enfim, extremamente estudiosa, inclusive uma das dedicatórias é para ela, porque ela me incentivou muito a entrar nessa linha de estudo. Então, assim, e aí, nesse período, eu tento de tudo, literalmente de tudo. Mandava currículo, tentava fazer coisas,
E, de fato, não estava indo. Até que chega um momento que eu falo, eu preciso, de alguma forma, fazer. Ali, o meu contato com o marketing acontece porque eu consigo um trabalho ali inicial em uma agência. Então, ali, eu já tinha nesse período de 1 ano, eu literalmente comia livro. Lia, estudava, estava exposto atrás de exposto, assim, conteúdo, fazia entrevistas, chegava até a última etapa e não ia. Nossa, para mim era o que mais doía. Tanto que hoje, no nosso processo seletivo, quando eu estou contratando, eu minimizo o máximo, eu faço em 2 etapas, no máximo 3 ali, porque eu passava, eu não sei nem se hoje já é uma boa prática, mas na época eu lembro de ser 5 etapas, 6 etapas de entrevistas. E eu, imagina, né, a gente lá todo angustiado, porque a gente já tá... E eu, meu Deus, e nada, e assim, estudando, só estudando. Então, ali, passado-se todo esse período, eu tenho uma oportunidade ali em uma agência como um pré-vendedor, basicamente. Eu falei, eu quero agora. E com muita sede, mas muita sede de trabalhar. Eu entrei lá, tinha 3 pessoas. O dono, mais 2 e eu. Aquilo, eu com sede, com muita garra de querer fazer a coisa acontecer. E ali eu começo a trabalhar e prospectar e fazer tudo que eu sei. E já era uma empresa de marketing onde os serviços que eram vendidos era muito do objeto de estudo meu. Então eu sabia de ponta a ponta o que eu estava fazendo. Então na hora que eu ia abordar alguém para falar... Eu sabia do que ia acontecer e destrinchava tudo que fosse necessário. Então, inclusive, um dos princípios do livro, que é o que eu trato sobre a autoridade do assunto que você está falando, né? Então, eu como vendedor ali, eu sabia o que eu estava falando. Então, podia sentar qualquer que fosse ali na minha frente para aquele tipo de venda que eu estava fazendo, eu ia saber falar e responder absolutamente tudo. Então, ali eu começo a trabalhar e a empresa começa a crescer e vai 1, 2, 3, 4, contrata, vai, a empresa começa a crescer. Saímos de um lugar onde era minúsculo, fomos para um prédio alto e contrato, de repente, Ai, meu Deus. uma demissão de novo. Aí, ali, eu falei assim, eu tomei uma decisão. Ali eu cheguei para minha esposa e falei assim, você quer saber o seguinte? Eu já entendi que se eu pego esse copo para vender, eu acho que eu consigo fazer essa coisa acontecer. Você tá comigo? Tô. E aquilo foi chave. Por quê? Porque na hora que ela falou eu tô, eu falei assim, então eu vou. Legal. Ali, naquele dia que eu fui demitido, eu lembro direitinho, eu tava olha pra você ver, eu fui pra uma livraria. Acho que é por isso que eu fui pra uma livraria comprar um livro. Eu falei assim, eu vou comprar um livro aqui e fui esparecer minha cabeça. O cara é demitido e vai afogar as mágoas na livraria. Era na livraria ali do Guatemi, que fechou, infelizmente. Eu lembro direitinho onde eu estava quando eu liguei pra minha esposa pra falar que eu tinha sido demitido e que eu estava disposto a tomar uma decisão de nunca mais, né? Ou não entendam nunca mais, né? Mas eu não quero mais ter uma carteira assinada. Eu cansei desse jogo. Falei para ela, eu cansei desse jogo. Eu já entendi, né? Pelo histórico ali de crescimento que a gente proporcionou. E claro que eu não fiz isso sozinho, fiz com um time, com pessoas. Mas eu entendi que ali eu poderia construir algo meu. E eu comecei construindo com um dos outros. Eu falei assim, agora eu posso construir algo meu. Legal. E naquele mesmo dia é onde eu ligo para um amigo e falo, cara, como é que tá aí sua empresa? O empresário, inclusive, ele é um dos que fez a dedicatória aqui no livro. Ele falou, cara, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Se não foi naquele mesmo dia, foi no dia seguinte. Eu lembro que foi assim, porque eu saí bem de manhã, o dono da outra empresa falou comigo de manhã, então durante o dia, eu acho que foi até durante o dia, no período da tarde, eu já estava sentado na mesa ali de reunião com esse hoje um irmão meu. E ali, a gente conversando, ele falou, cara, nunca tive um comercial, nunca contratei, não sei fazer isso, e era uma empresa de TI. Não sei muito, mas, cara, vamos lá. Consigo aqui acordar um valor, e era um valor, obviamente, extremamente baixo. E eu falei, é isso, vambora. É isso? É isso. Aí eu até lembro de usar o termo, falei assim, eu não quero nada que você construiu. Quero construir algo novo, e parte do novo, nós vamos dividir algumas coisas aqui. Beleza? Falei assim, pra mim essa é a essência de quem vende, então eu quero aumentar o seu bolo, e do seu bolo que cresceu, nós vamos, aí sim eu pego, eu quero um pedaço desse bolo. Ele falou, vambora. E ali a gente começa uma jornada, e é isso que eu tô falando de 11 anos atrás, onde eu abro ali o meu CNPJ como consultor, inicialmente,
E ali eu começo. E ali eu começo por mim mesmo, fazendo... E ali, nesse caso em específico, eu não fui exatamente para a área de vendas. Então, como eu disse, nesse período que eu fiquei praticamente sem emprego, eu estudei muitas coisas, li muitos livros e ficava ali assistindo vídeos. Então, eu já tinha eu conseguia trazer ali na prática, e ali também foi muito importante para mim a nível prático, porque ali o proprietário ele me deu a oportunidade de colocar em prática algumas coisas que eu sabia. Legal. E ali, isso a nível de gestão, a nível de processos, a nível de integrações, né, os workflows rodando ali de áreas com áreas e vendo isso, como que a gente poderia fazer, junto com isso, olhar para o mix de serviço que ele tinha, e do mix de serviço a gente reformular isso. Dentro da reformulação, a gente eu olhei para os mercados, esses caras estão jogando assim, vamos jogar assado, isso aqui que você tem, vamos descontinuar, isso aqui que você não faz, vamos começar a fazer, isso aqui que você não cobra, vamos tentar colocar um valor aqui, vamos tentar começar com uma margem pequena, mas vamos tentar crescer. Então ali eu começo a orquestrar um monte de coisa, não era só especificamente na área de vendas. A área de vendas tinha ali uma carência por ele não ter, mas era sempre ele, mas ao mesmo tempo a gente une forças ali, que ele um conhecimento extremamente técnico e o meu extremamente na área de negócio. E tecnologia e negócios é uma célula só. Assim como no passado, né, marketing e vendas, eles se odiavam, né? Acho que você sabe muito bem disso, né? Pelas passagens também da sua carreira. O head de marketing, o head de vendas... Não se comunicava, brigava, era concorrente dentro da mesma empresa. Exatamente, sendo que eles tinham que... andar junto, né? Totalmente juntos. E isso foi, aos poucos, também fazendo com que essas áreas entrassem em um consentimento, né? E por necessidade. E tecnologia não é diferente, né? Então, quem vende software hoje, eu costumo dizer muito isso, né? No fim, você não está vendendo software. Nunca vendemos software. A gente vende o resultado que o software está trazendo, né? O que é essa jornada de construção e, claro, a pavimentação da construção precisa ser feita das melhores práticas e tudo que tem que ser feito, mas no fim você não está vendendo isso. Você está vendendo o resultado que está te trazendo. Então, tecnologia sempre teve muito a ver. Então, ali... eu fui desafiado a também começar a estudar muito sobre tecnologia. E ali pela prática, primeiro a nível de negócio, mas pela prática do que se fazia, né? Então, uma essência que eu trago em tudo que eu faço, se eu estou vendendo isso aqui, eu preciso, no mínimo, ampliar esse conhecimento de como é feito esse negócio. Porque dependendo da pessoa que você vai conversar, se ela tiver um perfil extremamente pragmático e que gosta, né, às vezes analítico, de entender profundamente sobre aquela informação, você tem que estar preparado. Então, ali, com essa empresa na área de tecnologia, vendia TI, serviço de infraestrutura, coisas que, assim, eram submundos para mim. E eu lembro até de brincar com ele, falei, cara, isso aqui eu detesto. Eu detesto isso aqui. Aí ele ria, falei, mas assim, vamos lá. Então, mais uma vez, me deparo com uma terceira área, um terceiro pilar ali, marketing, vendas, sempre trabalhando com isso, me deparo com um terceiro pilar, que é a tecnologia. E ali é onde começa, de fato, minha imersão em entender todo esse ecossistema gigantesco que a palavrinha tecnologia traz. Porque hoje é muitas coisas, sempre foi muitas coisas, mas ali começa essa empreitada. Então, ali eu começo como consultor, vou avançando. Nesse meio tempo, eu abro um outro CNPJ. Nesse outro meio tempo, conheço os meus sócios atuais hoje, que nós também temos outros negócios, que é a empresa na qual eu trabalho, sou diretor ali dentro, né, uma house de software, mas a gente tem capilaridade em produtos também de software. Então, não só isso, mas a gente também trabalha com consultoria, com franquias, enfim, todo... Como chama a empresa? D3 Works. Então, dentro disso, mais uma vez, a D3, eu estou com os meus sócios na D3. A D3 acho que está indo para 4 para 5 anos, então uma empresa relativamente nova. Então, nós sócios, nós nos conhecemos ali, cada um em seus momentos ali específicos, né? Meus três sócios são técnicos, extremamente técnicos, trabalharam juntos em outros empreendimentos, em outras empresas, na verdade, né, como funcionário, até que também eles decidem e eu chego nesse meio do caminho. Num primeiro momento, a gente ficou ali um tempo, né, eu como consultor, eles entendendo o meu papel, não fizemos ainda aquela junção de fato de contrato social. Passamos ali quase que um ano nesse processo, até que, bom,
acho que fez sentido. E é uma coisa que eu aprendi muito, né? Na verdade, escolher sócio é extremamente importante. Então, eu já estava calejado e não que nos outros eu não tinha conhecido sócio, mas eu sempre tive essa tendência, né? Nos lugares que eu passei depois do banco, eu já tinha bom, o que será que eu posso fazer? Né? E sempre ali num pensamento de sócio. Tanto que o dono da empresa que eu comecei como sou um consultor também é meu sócio em outras coisas, né? Então, eu não sou sócio da empresa dele, na qual eu trabalho, mas a gente tem outras coisas juntos também. Então, eu sempre tive esse tato de, bom, como que a gente pode se complementar a nível de negócio? Eu tenho uma competência, e se essa competência somar com a sua competência, vamos entender como que a gente pode ir para o mercado. Tenho tempo, tem sinergia com o teu objetivo, então, eu conheço os meus sócios exatamente nesse processo, e eles também, como muito técnico, precisando de alguém muito mais com foco de negócio, também com conhecimento de tecnologia que eu já tinha. Então, a gente passou praticamente um ano ali nessa linha, oportunidades que traziam, mesas que eu participava, e até que a gente começa de fato, monta um primeiro escritório. Aí do primeiro escritório a gente põe outra sala. Hoje a gente também já está com uma sala um pouco maior. Temos um time ali de 28 para 29 pessoas que trabalham com a gente. A gente tem time em São Paulo, tem time aqui. E a gente construindo esse negócio que é aquilo, é o que a gente brincou aqui, né, antes de começar, né? Parece, tecnologia, tá isso, mas exige muito estudo, muito entendimento, porque eu brinco que, assim, algo que começa hoje, na próxima semana pode ser que não esteja tão funcionando assim, ou que não... Próxima semana talvez eu exagerei, mas assim, um ciclo muito curto. Antigamente, os ciclos, né, tecnológicos, eles eram um pouco maior. Hoje você tem alguns pontos aí na área de tecnologia que ele nasce, atinge uma maturidade de fato, a comunidade aceita isso muito bem, de repente aquilo começa a perder força porque entrou um outro player que está fazendo algo bem interessante ali também, já está matando parte, quase que 80% do um core desse ferramental aqui, e ele começa a perder força, e você canalizou todo o teu foco ali, aí você fala, meu Deus, mas e agora? Né? Então assim, orquestrar isso, eu creio que hoje na minha área é o maior desafio. Junto com isso tem as oportunidades, de fato, muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo, essas inúmeras oportunidades, se você não tomar cuidado, elas podem te paralisar, e você, sem força de ação, é onde, de foco, né, de priorização, é onde você fala, tá, vou atender um pouco aqui, aí você fica, né, aquele nem voa, nem nada, nem... Vira um pato, né? É isso. Não faz nada direito, né? Então esse é um grande cuidado que precisa se ter, e agora, com todo esse boom de inteligência artificial, é o mesmo processo, então tem muito programador entrando em colapso de existencial, né, porque vou perder, como eu faço? Joga o comando no chat GPT e resolve a vida. É isso, e vou perder meu espaço, ou vou potencializar o que eu sou, qual área eu tô, que lado do rio eu estou, né? Então, assim, junto com isso, tem os próprios negócios que estão entrando em um processo de reformulação daquilo que são, né? Então, precisam olhar para aquilo que faz e entender como que, de fato, você conecta todo esse boom tecnológico que está acontecendo. Então, a minha área está ali. Eu sei que em outras também tem várias que estão sendo afetadas, sem dúvida nenhuma. Mas é o desafio. Acho que é o desafio principal hoje da nossa era aí, digamos assim. E no fim, você tem que se divertir. Você tem que achar isso como uma parte mais um desafio a ser vencido. Né? Exatamente. E uma coisa legal que o Vinícius passou nessa trajetória aí, que eu fiquei pensando, ele ficou um tempo todo ali lendo, estudando, se preparando para que quando a oportunidade surgisse, você já estava preparado para poder agarrar. Sem dúvida. Porque muitas vezes a pessoa fica esperando a oportunidade aparecer para se preparar. Isso. E aí a oportunidade passa, às vezes a pessoa nem percebe, não sabe que era uma oportunidade, né? Exato. Você falou tudo, cara. E eu acho que isso é primordial para a gente poder dar passos de verdade. Eu costumo falar assim, tem uma máxima que hoje, na minha organização,
eu encaro como 2 pilares, né? Então, tem o build to earn e o build to learn, que é o que você aprende e o que você estuda. Então, muitas vezes, o que você está estudando não é tão aplicável para aquilo que você está fazendo. Porque não fecha essa conta. Mas, ao mesmo tempo, hoje, na minha concepção, alguém que não está estudando algo paralelo à função que ele exerce, ele está correndo muito risco. Muito risco. E não é sobre estudar sobre inteligência artificial, que é um hype hoje que não é sobre você acoplar. Óbvio que isso é bom. Se você entender o quanto que isso pode te agregar na profissão que você já faz, tá ótimo. Mas se a gente ter uma simples organização de aquilo que eu trabalho, o meu ofício de fato, aquilo que eu estou fazendo, e aquilo que eu estou estudando e aquilo que eu estou ampliando os meus conhecimentos, pode ou não ser subsídio para cá, como pode ser algo que eu preciso desenvolver, e isso eu talvez pelas necessidades no passado que eu tive, e sendo exposto a todo momento, eu acho que eu criei ali uma disciplina muito forte sobre isso. Então, o fato de eu ter escrito esse livro, o fato de me desafiar a estar sempre olhando para um outro lado aqui de estudo, de entendimento para onde as coisas estão indo, faz com que talvez uma oportunidade apareça e eu, isso aqui conecta com algo que eu estou estudando, legal. Mas por que isso está acontecendo? Porque assim, no fim, se você está vendo aquilo pela primeira vez numa mídia, você já perdeu. Já passou. Porque se está sendo divulgado é porque aquilo ali já está fazendo muito tempo. Exato. E assim, e beleza, tem assuntos hoje, acompanhar tudo quase não, é impossível. Mas precisa existir algo dentro das competências que nós temos, onde a gente, de fato, aprofunda. E a gente consome conteúdos que ainda nem entraram em um hype ainda, porque na hora que entra é onde está a sua oportunidade. Porque talvez você possa surfar nesse hype, talvez você, com aquilo que você está já estudando e entendendo, você possa ser um protagonista dessa oportunidade. Então aqui muda muito, muda tudo. E eu, né, como empresário, como uma pessoa que está empreendendo, talvez isso eu levo como uma premissa básica para que eu possa, no mínimo, fazer o negócio crescer, entendeu? Então, cai muito no que você está falando, sobre estar preparado. E de repente, as coisas passam e a gente não está nem sabendo que aquilo pode ser uma oportunidade. E nessa de estar preparado, como que foi a preparação para o livro? Cara, eu vou te falar. Como que surgiu esse livro? Ele foi um completo susto, porque assim, ó... Eu vou te falar porque o meu principal... Um livro, aí como que você escreveu? Foi um susto. Não, sabe por quê? Eu vou explicar. Porque eu falei assim, eu quero escrever um e-book. Tanto que no meu site ali, tem um e-book lá no fim da minha página. Então, meu start inicial era para falar assim, eu vou disponibilizar um e-book. Aí eu falei assim, vamos lá, eu quero disponibilizar um e-book e eu quero pôr ele na Amazon, na loja. Porque eu nunca tinha feito esse processo. Eu quero fazer esse processo. Como que funciona para fazer isso? Falei assim, tem que contratar alguém. Então eu comecei a entender. Fui atrás, tá? Não, dá para subir, cria conta, faz isso. Tem que salvar ele num arquivo específico. Do arquivo específico você tem que diagramar ele. Blá, blá, blá. Então, se eu fizer isso num livro é muito mais complexo. Eu vou fazer no e-book. Legal. Então, eu fiz isso. Então, eu criei o e-book. Então, ele tá lá, tá na loja postado, tá nas lojas. Eu fiz por uma vontade. Na hora que eu terminei, eu falei assim, mas... tá interessante esse negócio. Eu acho que eu vou continuar. Eu olhei dos capítulos e falei assim, acho que eu vou ampliar um pouco os capítulos. Simples assim. E isso foi em 2024. Então eu tô hoje, que na verdade 25 ele ficou engavetado. Literalmente. E fui lá em 24, no começo de 24. Que eu comecei isso, fazer e tal. E aí eu fui fazendo, aos poucos, sem nenhum tipo de pressão. Preciso escrever um livro, isso é uma meta de vida. Não, eu confesso que assim, não foi uma coisa que eu falei, eu quero pra mim, tudo, mas claro que hoje, olhando, eu falo assim, poxa, que legal. E tanto que eu já me desafiei, que eu acho que o segundo vai ter que sair. Aí o segundo, acho que eu vou, não que eu não tenha dedicado, tá? Mas eu acho que aí o segundo eu vou me preparar em assuntos até que talvez eu possa contribuir com esse ou não, mas foi onde eu olhei e falei assim, foi um desafio, mais uma vez um desafio pessoal que eu trouxe para mim, e eu fui durante um período escrevendo isso, por isso que eu falo que é um susto, porque de repente eu falava assim, nossa, eu olhava a minha agenda ali, tinha um slot ali de 2 horas, cara, vou estudar, falei, não, deixa eu voltar para cá, aí eu vou escrever mais um capítulo, vou escrever mais uma coisa, e aí eu escrevi, tinha hora, eu até brinco, eu tenho esse amigo, irmão praticamente, que a gente começou junto, né, o negócio, é um cara... tem um conhecimento que, cara, pelo amor de Deus, você precisa
falar mais sobre isso. E aqui foi um desafio para mim, porque assim, eu sempre, também, de forma proposital, sentando em mesas onde eu pudesse aprender com alguém, e aquele pouco que aquela pessoa falava, para mim, explodia a minha cabeça. Legal. Aí eu falava assim, cara, isso tem uma essência. Uhum. Então, aquilo que eu já fiz, para alguém que está começando, eu tenho certeza que, É de alguma mesmo. forma, eu vou dar um nó na cabeça dessa pessoa. E tanto que é um guia, esse livro aqui, ele Mostra pra câmera pra gente ver. Esse livro aqui, ele é mais pronto. Ali, ó. Ele é praticamente um guia. Por quê? Porque eu não fiz um livro em relato, né? Não é uma história, não é eu consolidei de fato, né? Por isso que é alta performance em venda B2B, porque é a minha zona de estudo, de ataque, é onde eu, de fato, desde a época do banco, né? Então, assim, para quem vende qualquer produto que tem uma jornada complexa, que exige relacionamentos e tudo mais, é aqui onde eu pude trazer alguns insights. Então, eu fiz em formato de guia até pela facilidade de você ser mais direto ao ponto. Né? Então, ali eu falei, bom, para quem está começando, técnica de venda, persuasão, toda o que envolve essa preparação, principalmente na venda, antes de começar a falar, o que eu tenho que me preparar? Eu sento aqui e eu tenho que me preparar o mínimo para qual é o teu mercado, o que você está fazendo, olha o teu produto, visita o teu site, veja o teu relacionamento, de repente busca uma conexão em comum. Faço esse exercício para na hora que eu chegar, eu não é sobre o que eu estou vendendo, e sim toda essa construção. Né? Perfeito, toda essa construção que a gente precisa fazer, e toda venda consultiva, se ela não tem isso como premissa, que eu costumo falar que é o zoom out, olha a mesa de reunião, faça um zoom out. Vai desde a personalidade da pessoa que está à sua frente, se ela te dá sinais, se ela não te dá sinais, olhou no relógio, opa, se está falando, olhou no relógio, tem algum ponto, é um sinal. Se nós do outro lado que estamos vendendo, a gente não pega esses míseros sinais da mesa, a gente não consegue fazer os contornos. E de repente não é o momento de você falar, é o momento de você fechar. Né, técnica de ouro, né, o silêncio de ouro na venda é importante. Né, o que eu estou falando aqui, eu paro, automaticamente alguém vai tomar as rédeas da comunicação e alguém vai falar. Então isso, eu trouxe um pouco disso no livro, que se você vende algo complexo, não adianta só entender sobre o que você vende. É extremamente importante. Nossa, criar a autoridade daquilo que você faz e do que você vende para venda complexa é extremamente importante, porque quem está comprando, ele já espera esses pontos. Então, estou vendendo um trator. Quando eu estou na frente de um agropecuarista ou qualquer coisa do tipo, se eu não souber o mínimo das informações disso, ou seja, isso é produto, especificamente sobre isso. Então, isso é premissa, beleza. Mas e o restante? Porque provavelmente o cara que está comprando o trator, ele já sabe qual trator, para que funciona, perfeito. O que ele vai, qual benefício o trator vai dar. Isso você não precisa falar. Inclusive, o restante. Exato. Inclusive esse senso de jornada que o cliente está. Qual é o ponto do funil que ele está? Ele é um cara preparado que já sabe tudo? De repente, ele é um cara que sabe de uma marca e da sua ele não sabe. Ou vice-versa, enfim. Qual é o momento? Se nós que estamos do lado da venda não façamos aqui um mínimo de um exercício de entender essa jornada e essa percepção de jornada, onde ele está, eu vou retroceder esse processo. E eu vou gerar estresse na mesa à toa, por uma simples falta de leitura. Então, por isso que vender no mundo complexo, na área da venda B2B complexa, ela exige essas outras competências. E eu sempre fui muito observador sobre isso. Eu falei, bom, deixa eu trazer um guia que fala um pouco mais sobre isso. E aí eu trouxe mais pontos falando sobre essa linha que acontece extra-venda, além, obviamente, da autoridade que você precisa ter daquilo que você faz. Ô Vinícius, para quem não está entendendo o que você está falando, venda B2B, explica o que é a venda B2B. Venda B2B, business to business. Então, empresas que vendem para outras empresas. B2C, business para pessoas, empresas que vendem para pessoas finais, né? Então, se eu estou vendendo um chocolate aqui e vendendo para você diretamente na loja, eu estou tendo uma relação de empresa para consumidor final, né? Quando empresa prospecto outras empresas para vender para aquelas empresas, eu estou falando de um mercado B2B, né? E tem outras nomenclaturas aqui, mas basicamente seria isso. Nossa, fundamental essa leitura, hein? Para você empresário que trabalha nesse segmento de vendas B2B, riquíssimo conteúdo, né?
Muito bom, esclarecedor. Ô Vinícius, e hoje a sua empresa atua especificamente em que área, a D3? A D3, ela é, como eu disse, por essência, ela é uma house de software e a gente tem alguns segmentos específicos que a gente trabalha. Então, principalmente, por exemplo, a área de franquias, a gente é muito forte. Então, a gente atende grupos, né, que tem muitas empresas no grupo e a gente trabalha desde o âmbito de consultoria quanto alguns planos ali com serviços encapsulados, digamos assim. Tá. Vou usar Só te corto. Por exemplo, claro. A pessoa tem a empresa e ela quer que essa empresa se transforme em uma franquia. É isso? Não, ela é uma franquia já e ela precisa trazer algum aspecto tecnológico para essa operação. Então, ela vai desde uma implementação na área de inteligência artificial, então hoje a gente oferece muito esse trabalho. Então, a gente como empresa está se reformulando em questões disso, a níveis operacionais internos, mas também a gente oferece exatamente essas implementações para os clientes hoje. Então, é aquela máxima, hoje está todo mundo assim, eu quero inteligência artificial. Tá, mas como? Você quer o quê? Para onde? Para que área? Em que nível? Né? Você está preparado? Não está? Né? Então, a gente hoje apoia também as empresas nesse sentido. Em fazer essa primeira organização para que ela realmente extraia a performance de uma inteligência artificial. Que eu brinco que, assim, as empresas hoje, elas... e aí tem um contraponto muito grande do que hoje tem de tecnologia disponível versus o que as empresas, de fato, estão preparadas. Então, isso é muito distante. O gap já era longe, hoje está ainda mais. Exemplo básico, né? Eu brinco que o trabalho de bibliotecário nas empresas hoje... Nem isso muitas vezes existe. E o que seria o trabalho de bibliotecário? Você consolidar todo o teu conhecimento em playbooks, e dos playbooks você tem uma organização, cada departamento tem as tuas informações. Por quê? Na hora que você fala assim, eu quero colocar inteligência artificial, tá, ela vai extrair de qual base de conhecimento? Porque no fim é um grande gerador de texto. A IA, ela vem de lá dos anos 50 e ela não é nova, ela não começou hoje. Há muito tempo. O que tem de diferente hoje? A gente tem um pool de informações disponíveis na internet, nós temos diversas informações, diversos dados percorrendo em cima disso, e você consegue extrair inteligência disso. Então, essa massa de dados hoje, toda diversificada, você consegue extrair inteligência disso. Nas empresas não é diferente. Quantas informações a gente tem hoje transitando? Quantos níveis de interação a gente tem trocando ali entre departamentos e tudo mais? Então, como é que eu extraio inteligência disso? Se eu não tiver, no mínimo, uma organização estrutural dessas informações, que isso é básico, que é por isso que eu brinco que é um trabalho de bibliotecário, eu já não consigo extrair nem 1% da performance de uma inteligência artificial. Então, por isso que eu falo, existe um gap muito grande entre o que é disponível hoje, enquanto tecnologia, e aquilo que, de fato, as empresas precisam se preparar. E isso em todos os níveis, desde uma empresa grande, até uma empresa que hoje se encara como uma PME ali, uma pequena empresa, mas o bom dessa pequena empresa, que é o que eu falo, ela tem a mesma oportunidade daquela grande de utilizar serviços de tecnologia, hoje de um nível corporativo, um nível de compliance, de governança, no mesmo nível, numa camada fracionada. Então, hoje, o pequeno empresário, ele também tem essa possibilidade de fazer uso, mas ele precisa, que é o que eu costumo falar, ter a maturidade dentro da tecnologia. Entender que tecnologia é meio, tecnologia, ela é um gerador, ele impulsiona muito daquilo que ele está fazendo. Ter essa visão que acoplar a tecnologia, ela precisa... no mínimo de uma categorização de informação, você ter esse ambiente ajustado, ter pessoas competentes que façam esse trabalho, que no fim você extrair essa inteligência, volto a dizer, é um trabalho de organização. Então a gente vem por esse básico. E isso aqui não tem nada de tecnologia, tem realmente funções específicas de uma empresa que deve se organizar, e ali é onde, e aí pensando nesse panorama completo, é onde a gente apoia as empresas. Então hoje a gente ataca empresas ali de porte médio para grande, porque no fim são essas empresas que estão, querendo ou não, já fazendo um trabalho, e é onde eu consigo performar, mas hoje a gente abriu uma vertical na empresa também, que são produtos para pequenas e médias empresas, que a gente tem também como apoiar
Isso, por exemplo, a área de atendimento, WhatsApp automatizado, toda uma organização das informações. Então, eu também tenho produtos para atacar. É quase que o básico para o pequeno empresário ali. Isso, e assim, um básico, mas na verdade que venha contribuir ali principalmente para uma área específica. Por exemplo, a gente tem um produto ali que foca nessa área de conversacional, né? Então, é um produto que hoje o dono da empresa ali, ele tem as demandas dele, muito provavelmente está usando 80%, 90% do tempo da área de atendimento ou vendas, está usando o WhatsApp na ponta, mas como é que ele está organizado quanto a isso? Ele tem um WhatsApp web, ele pega um número, loga lá e fala para os atendentes e vendedores conversar. Só que no fim, esse empresário não tem a gestão disso. Ele não sabe nem se o vendedor dele está falando besteira, né? E principal, não sabe quanto que dessas pessoas que estão chegando para o primeiro contato com a marca, como que ele está organizando isso e dando uma atenção de fato. Será que esse vendedor está fazendo as melhores perguntas? Tem método? Não tem? Tem processo mapeado em cima dessa primeira triagem? E nossa ferramenta faz desde isso com inteligência artificial. Então, eu consigo hoje trazer uma automação em cima disso. Então, eu consigo toda essa massa de entrada, de qualificação, pré-qualificação, a gente consegue fazer. Tanto que a gente está em fase de implementação em um grupo muito grande, que é um agente vendedor, praticamente, que a gente fez. Então, a gente implementou metodologia nele. É um agente autônomo que está fazendo venda. Já fez algumas vendas, inclusive. E a gente... 100%? 100%. Legal. E o investimento? Para fazer isso... É o famoso depende. Muito depende, porque assim... Do tipo da empresa, do produto. Depende, isso. O produto, esse que eu tô falando, que a gente tem, ele chama Talker Chat, ele tem um site, ele tem um produto, você tem planos, lá o primeiro plano custa R$490, você tem lá algumas limitações do plano, aí você tem um intermediário de 1.000 e pouquinho. Então é de fato para quem precisa gerar essa primeira organização de um input e da continuação disso. Porque depois que, primeiro, se você resolve essa primeira etapa de qualificação de entrada, depois você tem o desafio da continuidade disso, né? Então, como que eu faço? Eu integro isso com o CRM, não integro? Como que eu integro isso com o meu estoque? Como que eu converso com todo esse arcabouço tecnológico que eu tenho? E aí essa ferramenta vem justamente para conectar, e é o que eu costumo dizer, traz um pouco de... faz o WhatsApp se tornar um pouco mais corporativo. Sai desse âmbito dele estar totalmente desacoplado a um RP, a umas questões que você tem e precisa, e você conecta ele mais para esse ecossistema interno, onde você tem gestão, né? Então, no fim, o gestor consegue olhar essas interações que foram feitas. Por si só, o atendente também consegue. Começou aqui contigo o atendimento, vi que não é comigo, tem que passar processo, então você dentro da ferramenta consegue passar, eu enquanto gestor consigo ver o log disso acontecendo. Né, tem uma própria organização em Kanban ali do que está acontecendo. Então, não tem como. Mais uma vez, aí entra no que a gente acabou de falar sobre as oportunidades. Então, o WhatsApp, no Brasil, ele é extremamente aceito e ele é extremamente utilizado por todo e qualquer negócio. E a gente pode ir em vários âmbitos, tá? Desde um hospital gigante, que talvez, muito provavelmente, tenha muita utilidade ali dentro do WhatsApp, e às vezes não está fazendo da melhor forma, quanto... uma loja ali de calçados que também está usando o WhatsApp, do mesmo jeito. E a gente usa muito ele. Então, como negócio, como empreendedor, se a gente não tiver observando isso e, no mínimo, trazer uma organização, aí é aquela velha máxima, eu quero colocar IA na minha área, mas como? Né? Então, muito do que a gente está fazendo hoje enquanto empresa além dos trabalhos de consultoria que envolve inteligência artificial, engenharia de software, a parte de consultoria propriamente dita, governança e tudo mais, na área de tecnologia, para integrar com todo o restante das empresas, a gente também está produtizando bastante coisa, encapsulando, digamos assim, esses serviços em produto para que a gente possa ofertar ali para o pequeno, para o médio, né? Então a gente está dividindo aí entre mercado enterprise, que são essas grandes empresas que a gente consegue tracionar muitos projetos de mais alto nível, né? Que aí entra muito mais no ambiente técnico, uma interação muito maior, mas e também para o PME a gente também tá desenvolvendo produtos para esse pessoal, que também é um mercado no Brasil, é o que mais puxa, inclusive, nossa economia. É o que move a economia, né? Exato. Então tem muita oportunidade aqui, e ao mesmo tempo tá todo mundo assim, como é que eu faço? Tá todo mundo nessa, né, no FOMO, sabe, né? Que tem que fazer, ficar de fora. Sabe que precisa, mas não sabe como fazer. Não sabe como começar. E aí gera aquela sensação de, meu Deus, por onde eu faço, né? Como que eu tenho que fazer? E gera aquele desespero ali.
E a gente, de alguma forma, tá usando ali tudo que a gente faz, porque no fim, como eu disse, IA não veio de hoje, IA no fim é um grande gerador de texto, é um grande consolidador, e claro que hoje a gente está avançando em algumas inteligências e algumas autonomias, né? A IA hoje ela tem tido muitas autonomias, inclusive ano passado eu estava num evento da Febraban em São Paulo, e eu lembro de participar de um keynote lá que eles falaram da área jurídica sobre a responsabilização jurídica dos agentes autônomos. Eu olhei o título daquela e falei assim, que loucura é essa, né? Parei por um tempo, porque no ano passado não tinha já tinha ali os primeiros indícios, mas não tinha hoje como está o nível de autonomia. Então hoje você consegue ter um assistente ali onde você consegue gerar toda a autonomia, inclusive transação, se você quiser, faz tudo que você precisa. E ali naquela palestra do ano passado, estava falando sobre responsabilização jurídica sobre esses agentes. Então, no fim, se ele faz alguma coisa errada, a culpa é de quem? Do proprietário desse agente, né, do agente em si, para onde vai essa responsabilização jurídica. Então, aí aqui eu abro um viés enorme de campo aqui a ser olhado. E isso no ano passado. E hoje, como eu disse, então, tem muito do que é tarefas, workflows, automação, beleza? Só aqui já tem, assim, uma galera que não está sabendo para onde vai. Aí na hora que a gente dá outros passos, que são as autonomias, né, os agentes de fato autônomos, né, então, por exemplo, o seu agente você tem ali 5, 6 agentes dentro da tua estrutura, todos eles organizados em grandes funcionários ou grandes executores de tarefas, criar essa estrutura hoje já é extremamente possível. Então, só que aqui a gente está falando já de um outro passo. Meu Deus, aí, é complexo, né? Mas até onde ele pode ir sozinho? Ele pode ir em níveis bem, bem longe, no nível de você executar e ser um orquestrador de fato. Então, hoje a gente caminha para um momento, nesse campo aqui, de orquestração. E é bem possível. Legal. Você consegue orquestrar alguns pontos bem, óbvio. Você precisa criar as suas barreiras limites ali, então tem hoje também como você fazer isso, né, eu brinco que é como deixar uma criança no parquinho ali e deixar ela brincar ali, você deixa ela ali, então você sabe que dali ela não vai embora, então você tem como deixar hoje, criar essa estrutura onde você deixa ali aquela autonomia a ser executada e no fim você está orquestrando isso, só que tá te dando, no mínimo, de 5 a 6 vezes mais de produtividade. Meu Deus. Nessa tua... E hoje já se fala de 10 vezes, tá? Meu Deus, é uma loucura, né? Muito, 10 vezes é muito. Pensa que você é 10 vezes mais produtivo. É muito. Então, assim, de 3 a 5 hoje... É quase que a porta de entrada. Você extrai isso, é só você focar, entender o que você está fazendo de repetitivo, de o que é isso, criar essa estrutura e testar. Provavelmente você vai encontrar um número muito próximo de 3 a 5 vezes ali de mais produtividade. Legal, né? Você empresário que tá nessa daí, ó, vai atrás do Vinícius para poder automatizar suas funções aí e aumentar a produtividade, né? Ô Vinícius, onde o pessoal te encontra hoje? Nós estamos caminhando para o final. Bom, eu tenho o meu Instagram, mas assim, eu confesso que eu não posto muita coisa, eu tento mesclar um pouquinho lá eu ensaio muito de deixar meu Instagram mais profissional, não é de hoje, mas eu posto algumas coisas, de repente eu falo algumas coisas ali, abro umas caixinhas só pra... Bacana. Porque Legal. assim, tem vezes que eu olho algumas coisas e seria legal, mas ao mesmo tempo ele não é um Instagram pra isso, mas ele é um Instagram aberto, né? Eu posto coisas, então é Vinícius M. Fornari. Eu tenho o meu site ali, que é Vinícius M. Fornari também. Provavelmente está muito recente, né? Foi na semana passada que ficou pronto, até te mandei mensagem, né, Celso? Eu acho que se tiver pronto, eu falo. Então, eu não lancei ele, não fiz nada ainda. Provavelmente eu vou fazer alguma coisa, enfim, só para... Porque esse aqui, como eu disse, não foi um projeto para que eu pudesse colocar isso de fato numa gôndola, mas acabou sendo consequência. Então, mas provavelmente eu vou ali nas minhas redes falar um pouco mais dele, talvez postar alguns conteúdos, de repente preparar um material de apresentação, tenho muita vontade também de palestrar, de falar mais sobre isso, então de repente eu vou consolidar parte do que está no livro, disponibilizar em algum lugar. Então, provavelmente eu vou falar mais disso nas redes também. Então, se puder, se estiver lá... Acompanhem, que vale a pena saber mais sobre isso. É necessário esse assunto, né? Legal, muito. É isso.
prazer te ouvir aqui, Que Vinícius. isso, eu que Um agradeço. aprendizado aqui nessa área tão atual, né? É. E tão necessária para os dias de hoje. É isso. E provavelmente daqui 2 meses pode ser que não esteja atual. Então, Olha só, meu Deus do céu. Vamos correr para soltar o episódio. Vinícius, fica atento. esse é o grande desafio. Vinícius, obrigada, viu, Eu que pela sua agradeço. participação. Obrigado. Você quer continuar com a gente aqui, quer acompanhar os cortes, quer acompanhar o episódio inteiro, vá lá na nossa página do Instagram, Crie Voz, que tem muitos cortes lá, e o episódio completo no YouTube. No YouTube da Igreja Voz Online. A gente vai ficando por aqui e te vê numa próxima edição. Até mais! Tchau.